Ok, irmãos, então vamos lá partir para a nossa 8ª aula, ok? E nessa aula nós vamos continuar aquilo que nós começamos a analisar, ou na verdade não terminamos de analisar na última aula, e já partir para o assunto propriamente dito desta aula. Então na sua tela você tem aí o esboço da nossa sessão, certo? O que a gente tem visto é que nós estamos na 3ª sessão do livro de Tiago, que vai agora a tratar a respeito da comunidade, ok? Então, eu falei para vocês que didaticamente nós vamos falar aqui em termos de saúde da comunidade. Ou então eu poderia colocar aqui em termos de maturidade da comunidade, ok? E, na verdade, nós escolhemos, vamos pegar o termo saudável, porque homileticamente é melhor, ou seja, é mais didático. Então, você tem aqui inicialmente no capítulo 2, os efeitos da doença na igreja. Que tipo de doença estava acontecendo ali? A imaturidade. Então, quais eram os efeitos que estavam acontecendo ali? Então, o capítulo 2 vai mostrar 2 efeitos, que é o favoritismo dentro da igreja e fé sem obras, ok? Nós já começamos a ver o favoritismo, vamos ver agora este segundo ponto da fé sem obras. E bem, lembrando do que nós vimos na aula passada, Tiago ele vai combater o que é chamado de favoritismo. Essa expressão favoritismo vem dessa expressão aqui do versículo 1, acepção de pessoas. O que é então acepção de pessoas? É quando você trata alguém à luz de elementos externos, tais como a cor da pele ou a situação financeira. É quando o seu tratamento com a pessoa, quando você favorece alguém, é essa a ideia. Tratar com acepção de pessoas é quando você favorece alguém à luz destes fatores, da ordem, da classe social, da posição financeira, da cor da pele, da etnia. Favorecer alguém por causa disso, isso é um tipo de favoritismo, de acepção de pessoas. Então, Tiago vai dar vários argumentos contrários a esse tipo de postura dentro da igreja. Ele primeiro mostra, certo, que isso não compete à fé no Senhor Jesus Cristo, porque todos fazemos parte do mesmo corpo. Em segundo lugar, ele dá aqui 2 argumentos no versículo 4, certo? Que é, quando você faz isso, trata alguém com deferência por causa da sua classe social, você está fazendo uma distinção que não existe no corpo de Cristo, certo? Cristo nos trata à luz do seu amor por nós, da nossa posição no seu corpo. Então nós não podemos fazer distinção que Cristo não faz. E em segundo lugar, nós não podemos nos tornar juízes das pessoas. Nós não podemos julgar quem é melhor do que ninguém, certo? Isso é proibido. Então você tem essas 2 proibições aqui para o favoritismo. E então eu mostrei para vocês que o versículo 5 ele traz um argumento teológico. Qual é o argumento aqui? Que a forma como Deus enxerga o pobre é que o pobre ele é visto de acordo com sua posição espiritual. Ele é pobre materialmente, mas ele é rico espiritualmente. Por quê? Porque ele possui a fé e ele é herdeiro do reino. Então, possuir a fé e ser herdeiro do reino futuro, isso é o suficiente para que um pobre se considere ou seja considerado por Deus um rico, certo? Mas para o mundo eles são pobres. E o versículo 6 então diz: vós outros menosprezais o pobre. Ou seja, vocês estão vendo o pobre de uma perspectiva do mundo. Então, Tiago está nos chamando aqui para considerar as pessoas não à luz da sua posição financeira, e isso poderia ser aplicado à etnia e tudo mais.
nós precisamos tratar a pessoa da forma como Deus as enxerga, que é como alvos da sua graça. E por fim, também, o que nós vimos por último na última aula, foi um outro argumento, agora Tiago usando um argumento mais prático. Ele, no versículo 6 até o versículo 7, é como se ele dissesse o seguinte: então vamos lá, vamos pensar aqui em termos práticos as consequências de se tratar bem o rico e não ao pobre. Você vai realmente valorizar aqueles que te oprimem? Como é que você vai dar valor para aquelas pessoas que depois vão lhe oprimir? Como é que você vai dar valor para aquelas pessoas que levam vocês para os tribunais, certo? Como é que você vai dar valor para aquelas pessoas que não valorizam o nome do Senhor Jesus Cristo que está sobre vocês? Então, o ponto de Tiago é dizer que é tolice, inclusive tolice, tratar com deferência, tratar com mais honra o rico do que ao pobre, simplesmente por ele ser rico, ok? Então, o argumento que faltou para nós é o argumento legal, que é a partir do versículo 8. Veja que ele diz aí: se contudo observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então agora, irmãos, Tiago, ele vai apresentar aqui o argumento bíblico, o argumento escriturístico. E ele cita aqui o que ele chama de lei régia. Claramente, irmãos, a lei régia é o que depois ele vai chamar, e ele já chamou, a chamada lei da liberdade. A palavrinha régia aqui poderia ser traduzida como do reino. E a ideia é que, muito embora o reino seja futuro, nós já devemos viver de acordo com os seus padrões. E onde é que nós encontramos os padrões de conduta dos cidadãos do reino de Deus? É pela interpretação de Cristo e dos seus apóstolos do Antigo Testamento. É como, por exemplo, por meio do Sermão do Monte. É como pelos mandamentos para a igreja. São as interpretações do Antigo Testamento trazidas na era do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Este é o padrão de conduta do reino, como eu já tenho argumentado aqui com vocês. Então, qual é a lei do reino? Certo? Ela é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o argumento de Tiago aqui no versículo 9 é que quando você faz acepção de pessoas, você está cometendo o pecado, sendo arguido pela lei como um transgressor. Então, tratar pessoas à luz da sua posição social é quebrar o mandamento do reino que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este que é tido por Jesus como um dos dois grandes mandamentos do reino de Deus: amará a Deus e amará ao teu próximo, certo? Então, Tiago está dizendo aqui, sucintamente, que o favoritismo é uma transgressão da lei, é um descumprimento da lei, isso é pecado, certo? Então, ele prossegue no seu raciocínio dizendo o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que ele está ensinando aqui? Que não importa se você guarda toda essa lei régia de amar ao seu próximo. Não importa, certo? Não importa que você seja uma pessoa que manifeste amor pelos demais, mas você tropeça em um só ponto, você é culpado por essa lei. E o exemplo que ele dá aqui é no versículo 11. Aquele que disse não adulterarás também ordenou
não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei régia, amarás ao teu próximo. Então, qual é o argumento aqui de Tiago? Que quando você, não adianta você dizer que eu amo a minha esposa, por isso eu não adultério, se depois você mata alguém. Você é um transgressor dessa lei. Se você mata uma pessoa, você está transgredindo a lei que diz: amarás ao teu próximo. Então você é culpado por essa lei. Não adianta você amar o seu parente, você amar os seus filhos, você amar seus amigos, demonstrar amor pelos seus próximos e não amar os mais necessitados. Você é culpado por esta lei, você está transgredindo esta lei. Então, o favoritismo é uma transgressão da lei régia, é uma transgressão da lei do reino de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, certo? Então é interessante, irmãos, como muitos interpretam errado esse texto, como se ele estivesse se referindo por exemplo, se eu peco, se eu sou culpado, certo? Por quebrar o sexto mandamento, eu sou culpado de quebrar todos os mandamentos. E não é isso que o texto está dizendo, não é. Nós precisamos entender a palavrinha lei sempre à luz do contexto. E claramente, dentro desse contexto, a lei referida aqui é a lei régia, a lei da liberdade. Essencialmente ou especialmente a lei amarás ao teu próximo como a ti mesmo, certo? Não seria justo da parte de Deus você quebrar o quinto mandamento e ser condenado por quebrar o sexto mandamento sem você ter feito isso, certo? Agora, o ponto de Tiago aqui é, quando você quebra o mandamento que diz não matarás, você está quebrando a lei régia que diz amarás ao teu próximo. Então, tanto faz você quebrar como não matarás ou quebrar não adulterarás, você está quebrando a mesma lei. Que matar e adulterar são apenas duas aplicações de uma mesma lei. Então, se você erra no matarás, mas não erra no adulterarás, você é culpado de todo tipo de transgressão dessa lei, porque você está quebrando a lei de amar ao próximo como a ti mesmo. E o último, então, argumento aqui utilizado contra o favoritismo está nos versículos 12 e 13. Quando agora Tiago vai dizer que nós seremos julgados por esta lei da liberdade, por esta lei que nós acabamos de citar. Ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falar e proceder, irmãos, são dois verbos que expressam a mentalidade judaica a respeito da conduta. De acordo com a mente judaica, a nossa conduta é medida por aquilo que a gente fala e por aquilo e como a gente anda, como a gente procede. Então, Tiago estaria dizendo aqui que nossa conduta deve ser considerada à luz do fato de que nós seremos julgados. E nós seremos julgados com que padrão? Com o padrão da lei da liberdade. Desta lei que foi trazida pelo Senhor Jesus Cristo, que nos liberta não só do pecado, não só do jugo da lei de Moisés, certo?
e nos traz a liberdade, nos traz o princípio do amor. Então é importante que nós lembremos que nós vamos ser julgados à luz do amor que demonstramos uns pelos outros. E então o versículo 13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então Tiago está ecoando o ensino do Senhor Jesus Cristo. Com a medida com que medides, sereis medidos também. Então Deus tratará com misericórdias aos misericordiosos, certo? Deus tratará sem misericórdia no seu juízo para aqueles que não são misericordiosos. E por isso é que ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então você quer receber menos juízo, não quer receber juízo, então manifeste a misericórdia na sua vida. Então tudo isso aqui, irmãos, são bases para proibir o favoritismo dentro da igreja. Em primeiro lugar, favoritismo, quando nós somos favoritistas, quando nós agimos com favoritismo, nós estamos negando a nossa posição no corpo de Cristo. Nós estamos tratando os outros de uma forma que negue sua posição no corpo de Cristo. Em segundo lugar, nós estamos nos fazendo juízes, estamos ocupando uma posição indevida, julgando quem deve ser melhor do que outro. Em terceiro lugar, nós estamos negligenciando a forma como Deus enxerga o pobre, a forma como Deus enxerga as pessoas. Em quarto lugar, nós estamos transgredindo o mandamento que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, agir com favoritismo é quebrar este mandamento. E por fim, nós, quando agimos com favoritismo, em quinto lugar, nós também estamos trazendo juízo sobre nós mesmos por não exercermos a misericórdia, certo? Mas, na verdade, agirmos com interesse pessoal e não com misericórdia. Então, são estes os argumentos que Tiago apresenta contra o favoritismo. Agora, avançando aqui, irmãos, nós já vimos aqui o primeiro efeito da imaturidade na comunidade, o efeito dessa doença, que é o favoritismo. Agora eu quero ver com vocês, irmãos, o que talvez é o texto mais polêmico do livro de Tiago, certo? Então, não é um texto com muitas ideias, que demore para a gente analisar, mas é um texto que precisa ser analisado, porque ele certamente é o texto mais difícil, o texto mais polêmico do livro de Tiago, que é o texto de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26, que é quando Tiago faz declarações que aparentemente o colocam em contradição com o apóstolo Paulo. E isso naturalmente coloca o livro de Tiago em xeque, certo? Ou então os livros de Paulo em xeque. Isso coloca a Bíblia em xeque, pois aparentemente parece que há contradição. E se há contradição, é difícil entender como a Bíblia ainda poderia ser chamada de palavra de Deus. Então vamos entender aqui esse texto dentro do seu contexto e depois avaliar essa questão. Bem, note que o texto começa com a expressãozinha meus irmãos, que é o marcador de Tiago para o progresso do seu raciocínio. Agora, irmãos, claramente o raciocínio dele continua ligado com o texto anterior, mas vai progredir para um patamar além. Então ele estava argumentando aqui a respeito do favoritismo e proibindo o favoritismo. A mesma coisa ele fez no capítulo 1, irmãos.
No capítulo 1, ele tratou bastante sobre as provações. As provações que os pobres deveriam estar passando por causa da sua pobreza. Mas ele termina o capítulo 1 falando a respeito da verdadeira religião. Isso por quê? Porque é importante que o povo saiba, que o crente maduro saiba como avaliar a sua própria fé, como avaliar a sua própria vida. Então a questão, Tiago sempre gosta de trazer a questão, e ele está fazendo isso pela segunda vez, para a análise da verdadeira religião, da verdadeira fé. Então veja o que ele diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então o que poderia estar acontecendo aqui? Os comentaristas sugerem que Tiago aqui, ele está falando a respeito, certo, do tratamento para com os mais pobres. Então, ele pode estar se referindo aqui a uma justificativa que muitos ricos dentro da igreja poderiam estar utilizando para não ajudar aos mais pobres, certo? Qual era a justificativa? A justificativa de que uns são os que têm fé, outros são os que têm obras. Uns são aqueles que têm o dom da fé, uns são aqueles que creem, outros são aqueles que fazem boas obras, que ajudam os pobres. Isso estava sendo utilizado como desculpa para não ajudar aos mais pobres. A ideia de que, já que eu tenho fé, eu sou justificado. Eu não preciso cuidar dos outros. Eu não preciso amar ou manifestar o meu cuidado pelos mais pobres. Então, o que Tiago está dizendo? Que não existe proveito em simplesmente dizer que tem fé, mas não ter obras. Então, é extremamente importante para a compreensão desse texto que você memorize essa expressãozinha aqui que eu estou apontando pelo laser, certo? Tiago vai falar a respeito de pessoas que dizem que têm fé. Então, o conceito de fé é o mesmo. É você assumir um compromisso com Deus, ok? Agora, este compromisso, ele pode ser assumido apenas oralmente. É dizer que tem fé, mas não tiver obras. Pode semelhante fé salvá-lo? Então, qual é o ponto de Tiago aqui? A fé é o que salva? Tiago depois claramente vai dizer que sim, a fé é o que salva, mas não a fé meramente exteriorizada, não a fé declarada puramente. Dizer que tem fé não pode ser considerado como fé salvífica. Se você chama de fé apenas uma declaração pública, isso não pode salvá-lo. E ele então vai aqui dar um exemplo prático de como essa tese que ele está apresentando funciona. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então veja bem, o que Tiago está dizendo? Ele está utilizando linguagem bem judaica. Os judeus eram que gostavam de dizer vão em paz. Então a pessoa chega com necessidades, certo?
ela está com necessidade de vestir e de comer, que são as duas necessidades mais básicas do ser humano. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, na verdade em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: tendo com que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, comer e vestir-se são as duas necessidades mais básicas do ser humano. Então, a pessoa chega com essas duas necessidades: a necessidade de alimento e de roupa. Se você simplesmente diz, siga em paz e se aqueça e se farte, mas você não dá o alimento e nem dá a cobertura que a pessoa precisa, a sua declaração ela não valeu de nada, certo? Essa declaração foi completamente inútil. Assim também é a fé. Meramente declarar que tem fé em Deus e não exibir essa fé em obras, isso significa dizer que esta fé é morta. A fé, então, irmãos, para Tiago, ela é como um corpo. O corpo, ninguém diz que você tem um corpo e uma alma. Ninguém diz isso, certo? Nós temos um corpo. Então, de acordo com Gênesis capítulo 1, nós somos alma vivente. Então, nós somos um corpo que tem alma, mas não somos um corpo e uma alma. Não existe essa dicotomia de você ter fé, aqui eu estou tendo fé e aqui eu estou tendo obras. Essa dicotomia não existe, certo? Fé e obras. Se você retira as obras da sua declaração de fé, essa sua declaração ela é morta. Então ele diz no versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então o que é que ele está dizendo aqui? Que alguém pode dizer, não, mas espera aí, os dons, a igreja não tem diferentes dons? A igreja não tem diferentes funções? Então, a minha função é ter fé, a sua função é ter obras. Aqui, então, no versículo 18, irmãos, é que fica expresso o que nós comentamos, que o que pode ter acontecido ali é de que pessoas estavam usando a desculpa, a justificativa, essa justificativa, para não ajudar os mais pobres. Então Tiago responde a essa justificativa dizendo, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, a tradução aqui com mostra-me, ela é fraca, porque a ideia de Tiago é prova-me. Ou seja, me prove essa tua fé sem obras. Como é que você pode provar que você tem fé? Você afirma que tem fé, mas como é que você prova que tem fé? Mas, se eu com as minhas obras posso provar a minha fé. Então, a evidência que Deus definiu, que a palavra de Deus define para a declaração de fé, quando você afirma que tem fé em Deus, como é que você evidencia isso? Por meio de obras. Dizer que tem fé sem obras, você não tem como provar que teve essa fé. Então, a fé, ela é provada, evidenciada em boas obras, ok? E então ele usa mais um ponto aqui no verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então qual é o ponto aqui? Crer que Deus é um só, irmãos, é a crença mais básica da fé judaica, certo? Este é o elemento mais básico dos credos judaicos. É Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é um. Então os judeus gostavam de repetir isso. Deus é um. Então o que Tiago está dizendo? Você crê que Deus é um só? Então saiba que os demônios também creem que Deus é um só. Então, crer que Deus é um só, ou seja, acertar na ortodoxia, declarar fé publicamente, isso não é o suficiente. Por quê? Porque os demônios creem, mas a sua atitude depois de crer é incompatível. Eles creem e tremem. Tremem de rebeldia. É essa a ideia, tremer como um ato de rebeldia. Eles creem, mas desobedecem, certo? Então, crer somente não vale nada. O que é importante é crer e obedecer. Então ele diz: queres ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, versículo 20, em outras palavras, Tiago está dizendo: você quer mais uma evidência de que a fé sem obras é inoperante? E ele chama aqui homem insensato porque ele já está pressupondo a possibilidade de que o seu argumento até aqui não tenha sido o suficiente. Então essa é uma característica do homem insensato. É aquela pessoa que mesmo depois que você já apresentou os melhores argumentos, ele ainda não se convenceu, ele quer mais argumentos. E quando você apresenta mais argumentos, ele não se convence, ele diz que quer mais argumentos. Então, quer ter certeza de que a fé sem obras é inoperante? Então ele vai citar aqui dois exemplos do Antigo Testamento. O exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Ele diz que foi por obras que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Então ele está se referindo aqui ao texto de Gênesis, que narra lá a história em que Abraão ofereceu Isaque como sacrifício a Deus. E Deus então disse para ele: agora eu sei que você crê em mim. Então essa expressão lá, agora eu sei que você crê em mim, certo? Isso é o que Tiago entende como ser justificado. É uma declaração de Deus aprovando Abraão. Então foi por obras que Abraão foi aprovado por Deus quando ofereceu Isaque. Então Abraão já havia declarado a sua fé a Deus, mas agora ele provou a sua fé quando ofereceu Isaque. E quando ele provou a sua fé, Deus então o declarou justo. Deus reconheceu que a sua fé era verdadeira. Então ele conclui no versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, foi quando Abraão demonstrou a sua obediência a Deus que Deus viu que a sua fé era verdadeira. Foi que Deus viu que o seu compromisso era verdadeiro. Foi por meio das obras que a fé de Abraão foi comprovada. E se cumpriu a escritura, a qual diz, versículo 23. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a sua justiça. E foi chamado amigo de Deus. Então aqui, irmãos, Tiago está citando o mesmo texto que Paulo, certo? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Porém, essa declaração está sendo citada em um contexto diferente do de Paulo, como nós vamos ver já já. No contexto de Paulo, quando a ênfase lá era no Abraão creu em Deus, certo?
Então a ênfase de Paulo era mostrar que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão, antes do período da lei. Que então a justificação, ela não depende da lei, do seguir ou não a lei. Ela depende da fé. O contexto aqui agora é de explicar o tipo de fé que Abraão teve. O tipo de fé que Abraão teve foi uma fé que foi tão comprometida com Deus que Abraão ofereceu seu sacrifício a Deus, que Abraão foi leal e fiel a Deus. E isso foi lhe considerado como justiça. Abraão foi considerado justo quando a sua fé foi manifestada. E foi ali que ele foi chamado de amigo de Deus. E então ele conclui: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, fé e obras é o pacote da justificação. Não simplesmente fé, não simplesmente afirmar que é fé. Então lembre-se que no início desse texto eu falei para você que para você não ser inclusive herege lendo esse texto, você precisa ter em mente que quando Tiago fala em fé somente, ele está se referindo a uma mera declaração pública de fé, ok? Então, não, a pessoa é justificada não meramente afirmando publicamente a fé. A pessoa é justificada confirmando na prática a sua fé. Então, você é justificado pela fé somente, desde que você entenda fé como sendo um compromisso firme com Deus de lhe seguir e o obedecer daqui por diante, ok? Então é essa fé que nos salva, é este compromisso que nos salva, o compromisso de obedecer a Deus, o compromisso de amá-lo daqui por diante, e não meramente uma declaração pública sem este compromisso. Então, entenda muito bem o argumento de Tiago aqui, certo? E o outro exemplo que ele cita no versículo 25 é a obra da meretriz Raabe, certo? Então ela já havia divulgado a sua concordância com os judeus, com o povo hebreu, mas quando ela correu aquele risco, acolhendo os emissários e os fazendo partir por outro caminho, ela demonstrou ali que a sua fé era verdadeira. E então, no versículo 26, ele usa a ilustração que eu já utilizei aqui, que a fé e as obras devem ser tratadas assim como o corpo e a alma. O corpo e a alma precisam estar juntos e não separados. Obras sem fé não serve de nada. Fé sem obras também não serve de nada. Um corpo sem alma, ele está morto. A fé sem obras, ela é morta. Fé e obras fazem parte de um mesmo corpo. Então você, para entender bem, o comparar este texto com o texto de Paulo, lá em Romanos capítulo 4, então o primeiro exercício que você faz é o seguinte: para Paulo, ele está falando de fé, certo? Então vamos fazer aqui um exercício de matemática. Então digamos que x mais y é igual a z, ok? Então você tem essa equação aí, x mais y é igual a z. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, certo? X, que é a fé, mais y, que é nada, ou a ausência da lei, é igual a
justificação. Tiago aqui, irmãos, ele está nos explicando o que é X. X é igual a A mais B. O que é o A e o que é o B? O A é essa declaração pública de fé, de compromisso. E o B é a manifestação desse compromisso na prática. Então, a fé salvífica, que nos justifica, segundo Paulo e segundo Tiago, é este compromisso de viver e agradar a Deus. Certo? Então, isso envolve, sim, o compromisso de praticar boas obras. Então, eu quero pegar esse tempo de aplicações práticas só para eu comentar com vocês essa questão importante. Tiago estaria aqui contradizendo Paulo, certo? Então, essa é a grande dificuldade que muitos têm com este texto. Tiago estaria contradizendo? Veja essas duas declarações. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, essa é uma declaração que Paulo está dizendo que a pessoa é justificada pela fé, sem obras da lei. Então, veja o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, certo? Que a pessoa é justificada pela fé, independentemente das obras da lei. Já Tiago, ele diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então veja que em Romanos 3 é dito que a pessoa é justificada pela fé. Em Tiago 2, de 24, a pessoa é justificada por obras. Muitos irmãos, muitos têm tentado explicar esse texto. Por exemplo, dizendo que o conceito de justificação em Paulo e em Tiago é diferente. Isso é possível sim, certo? É possível que Paulo e Tiago estejam utilizando conceitos diferentes de justificação, ok? Porém, para afirmar isso, você precisa de uma justificativa exegética, contextual. E a citação do Antigo Testamento, do texto que diz: isto lhe foi imputado como justiça, parece concorrer contra essa ideia. Parece então que Tiago e Paulo estão tendo o mesmo conceito de justificação, que é o quê? O ato de Deus em declarar um pecador justo. O ato de Deus em colocar o pecador em uma posição adequada para servi-lo a partir de agora. Então a questão fica não com justificação, mas com essa segunda partezinha aqui, pela fé e pelas obras. Então, o homem é justificado pela fé somente, como Paulo diz, ou pela fé com obras, como Tiago diz? Então veja bem o que Tiago diz, certo? Isso é importante. A pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, para Tiago, a justificação é por obras e por fé. E para Paulo, a justificação é por fé, independentemente das obras da lei. Então, o homem, quem está certo? Paulo ou Tiago? Então, bem, o conceito de fé em Paulo e em Tiago é o mesmo. Tanto Paulo quanto Tiago têm a mesma compreensão do que é a fé. Então veja aqui Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então o que eu tenho dito a vocês aqui? Que Tiago faz questão de dizer que a fé que é morta é aquela que é por si só. É aquela que é uma fé somente. É aquela que é só quando você afirma que tem fé.
A fé verdadeira é aquela que se expressa em obras. É aquela que se manifesta com obras. É uma fé que tem obras, ok? Então, não é obras puramente, como é na Igreja Católica, certo? É uma fé que tem obras, é um compromisso de viver e agradar a Deus. E veja o que é que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, sendo o livro de Gálatas o livro onde o apóstolo Paulo faz declarações parecidíssimas com as de Romanos, que a fé é o único requisito para a justificação. Ele diz: porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Valor para quê? Valor para justificação. Então, para você ser justificado, em Cristo, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor. O que é que tem valor? É a fé. Mas que tipo de fé é essa? É a fé que atua pelo amor. Veja que a mesma coisa que Tiago diz, Paulo diz também. No próprio contexto dessa aula, eu mostrei para vocês que Tiago cita a lei régia: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é a mesma coisa que ele chama de obras. Então, quais são as obras no livro de Tiago? É você cumprir a lei régia, amar ao próximo como a ti mesmo. E Paulo entende que a fé é algo que atua pelo amor. Então, a fé é algo que se manifesta em amor. E em Efésios, irmãos, o apóstolo Paulo diz também que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é pela graça mediante a fé. Não é mediante a apresentação de boas obras, é mediante a apresentação da fé, certo? Não de obras para que ninguém se glorie, pois fomos criados para as boas obras, nos quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então a fé se manifesta em uma vida de boas obras. É impossível a fé salvífica não ser acompanhada de boas obras. Então, a mesma coisa que Paulo pensa sobre a fé é a mesma coisa que Tiago pensa sobre a fé. Tanto em Paulo como em Tiago, a fé é um comprometimento pessoal com Deus que se expressa em obras de obediência. Então, o ponto é que o conceito de obras é diferente. Em Paulo, as obras ali referem-se a tornar-se um judeu por meio da circuncisão e abraçar a lei de Moisés. Então, o que é que Paulo está chamando de obras? São as obras da lei, que envolve a circuncisão e seguir a lei de Moisés. Então, quando Paulo fala obras, entenda isso como sendo igual a se tornar um judeu, a adotar o etnocentrismo judaico, como se Deus salvasse apenas aqueles que são judeus. Então, o gentio, se quiser ser salvo, ele precisa se tornar um judeu. Paulo está dizendo que não. O gentio que quiser ser salvo, assim como o judeu, ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Ele não precisa abraçar todo o corpo de regras, de obras judaicas. Já em Tiago, obras referem-se ao cumprimento do compromisso de obediência a Deus. Não tem nada a ver com circuncisão e cumprir a lei de Moisés. Não. Por isso é que ele cita Raabe, por isso é que ele cita Abraão, certo?
Duas pessoas que agiram nem mesmo seguindo a lei de Moisés, não foi com base na lei de Moisés. Obras ali é uma demonstração de fidelidade para com Deus, de lealdade para com Deus. Então, enquanto Paulo está mostrando que a fé salvífica não requer o cumprimento da circuncisão e da lei mosaica, Tiago está mostrando que a fé salvífica requer a fidelidade para com Deus. Portanto, não existe contradição entre Paulo e Tiago, apenas o uso das mesmas palavras em contextos diferentes. Enquanto Paulo usou obras em um contexto, Tiago usou obras em outro contexto. Enquanto Paulo usou obras, como se referindo à lei de Moisés ao tornar-se judeu, Tiago usou obras como sendo o cumprimento de amar o próximo, que é o que Paulo também admite como sendo a evidência da fé. Então, certamente, irmãos, Paulo assinaria o que Tiago disse aqui. E certamente Tiago assinou o que Paulo disse se Tiago ainda fosse vivo ao ler, por exemplo, a carta aos Romanos, ou mesmo a carta aos Gálatas, que foi uma carta escrita bem próxima ao livro de Tiago, certo? Então não há nenhum tipo de contradição. Assim, dois contextos diferentes com a palavra obras sendo usadas de maneira diferente. Então a grande lição aqui para as nossas vidas, irmãos, é que nós precisamos entender que a mera profissão pública da fé não é suficiente. É necessário o compromisso de obedecer a Deus. Deus justifica aqueles que têm fé nele, sim. Mas quando Deus sabe que aquela fé é um compromisso de obediência, certo? Então, crer em Deus não é um mero consentimento com Deus. Não é apenas afirmar, eu creio que Deus existe. É um compromisso de servi-lo. Isso é o que é crer em Deus. E isso se manifesta, então, em boas obras, ok? Então, vamos encerrar aqui a nossa aula, certo? Na próxima aula, então, nós avançaremos. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.